Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo, esse conteúdo especial. É mais uma entrevista para você que deseja mudar de carreira, para você que deseja fazer uma transição de carreira e está em dúvida, não sabe quais os passos dar, também não está tendo aquela coragem, né, de tirar o pé de uma canoa e ir para uma outra canoa, ir em direção aos seus sonhos, em direção àquele propósito, aquilo que te realiza. Hoje nós vamos bater um papo com uma grande profissional, a Rejane Toigo. A Rejane Toigo é estrategista em mídias sociais, ela é fundadora e sócia da empresa Like Marketing, e ela estudou odontologia, se formou em odontologia, se formou em marketing, tem estudado agora, está fazendo mestrado em neuromarketing na Christian University, e ela vai compartilhar das experiências dela, da sua transição de carreira, e você vai poder, então, ter dicas aí, né, planos, para poder, então, ter a coragem e ter a estratégia para fazer a sua transição de carreira. Seja bem-vindo, Rejane. Eu passei um pouco aqui da sua experiência, né, da sua atual experiência, mas conta para a gente aí um pouquinho da sua trajetória, né? Qual que é o seu trabalho hoje, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Então, hoje eu tenho a Like Marketing, né? Eu sou sócia fundadora, que é uma agência de marketing digital que trabalha com tráfego, com conteúdo e com inbound marketing. Então, basicamente é o que a gente faz hoje. Mas não foi um projeto, né? A Like já existe, a minha empresa, a Like já existe há 7 anos, mas ela não existe como ela é hoje. Foi todo um processo que ela foi se transformando no que ela faz hoje. Então, no começo eu era social media freelancer de agências de publicidade, né? E eu prestava esse serviço para agência, por isso que a Like já existia naquela época. Mas a conformação que ela tem hoje foi todo um processo que vem crescendo, que já do ano passado para cá já sofreu uma transformação bem grande, porque o mercado digital é muito rápido e está se transformando também de uma velocidade assustadora, né? É verdade, é verdade. Hoje, né, tem muita tecnologia, muita inovação tem surgido, Exatamente, né? exatamente. E a forma de se comunicar com o cliente, né, tem mudado muito, né? Uhum, exatamente. Legal, Rejane. E conta um pouquinho para a gente aí a respeito da sua trajetória profissional. Faz bastante tempo que você tem atuado agora como estrategista, né, na parte de desenvolver conteúdo, na parte de ajudar as empresas aí com o inbound marketing. Quanto tempo você está nisso? Quais foram as suas outras profissões? Uhum. Então, Alex, eu me formei em odontologia muito cedo, né? Muito garota. E quando eu fiz odonto, eu ainda fazia faculdade de farmácia junto. Eu sou uma Nossa. learner. Eu adoro estudar. Esse na verdade, assim, é o que eu mais gosto de fazer. Inclusive, eu brinco que eu trabalho com produção de conteúdo, porque aí eu tenho que estudar para os outros, né? Hoje eu ganho dinheiro estudando para os outros. Então, eu gosto muito de estudar, eu não me vejo assim, sem estar aprendendo, né? Essa é a minha vocação, vamos dizer assim. E então eu fazia essas 2 faculdades, até uma hora que não deu mais, terminei o odonto, mas a farmácia não, né? Então deixei uma para trás, porque não deu para conciliar. E, enfim, me formei, montei consultório, me especializei, fiz especialização em endodontia. E aí tava lá, trabalhando, garota, né? Tive aquele baque de uma coisa é a faculdade, como eu gosto de estudar, a faculdade tirei de letra, então era maravilhoso, todo dia uma coisa nova, cada semestre, né? Conteúdos novos e tal. Mas depois eu ser jogada assim dentro de um consultório e ainda fiz a especialização, que ainda estava com contato assim, com o estudo, mas aí cair dentro do consultório é a realidade do dentista que eu, enquanto acadêmica, não conhecia, né? Então, muitas vezes acontece isso, tu escolhe uma profissão pelo assunto que tu gosta, e eu gosto de qualquer assunto, eu gosto de muitos, e aí quando tu vai exercer aquilo no dia a dia, tu percebe que não foi aquilo que tu escolheu, justamente por não conhecer
o que tu vai fazer, e até por ser muito jovem, não se autoconhecer, né? Legal. E aí, naquele momento, eu comecei a praticar yoga, né? Que é o que eu pratico até hoje, sou praticante de yoga, e foi uma coisa uma paixão, uma coisa que eu me apaixonei, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. E aí, né, como tudo que eu faço, eu tenho que ir lá estudar a fundo, virei professora de yoga. Nossa Senhora! Olha só! Aí era assim, ó, a escola de yoga ficava na mesma quadra do meu consultório, morava em Porto Alegre na época, e aí eu saía do consultório, ia dar aula, voltava pro consultório para atender, saía do consultório para dar. Era assim, eu fiquei um tempo trabalhando com as duas coisas, né, estudando, eu fiquei fazendo especialização, fazendo curso de formação de instrutor de yoga, depois fiquei um tempo trabalhando com as duas coisas. E quando eu disse para minha família, olha, eu não quero mais ser dentista, vou ser instrutora de yoga, teve, né, meu pai teve um mini infarto, obviamente. Nossa. Só não infartou porque não estava na hora, né? Mas foi difícil, assim, enfrentar. As pessoas não entendiam, achavam que odonto era uma profissão, nossa, super, que dava um super status, como é que eu não queria aquilo, não? Eu era uma doutora com consultório no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que é um bairro chique, sabe, vamos dizer assim, é uma posição que todo mundo quer, só que eu não era feliz dentro daquele consultório atendendo. Na verdade, a gente montou um consultório numa casa, já tinha outros dentistas atendendo na mesma casa, eu já tinha montado um plano de saúde mais elitizado, que os colegas iam atender. Eu já estava empreendendo, né? Porque essa é a minha... essa dentro da odonto já estava achando negócios para fazer. Mas eu tinha decidido que eu ia largar o odonto, que eu ia montar uma escola de yoga, né? Quando isso aconteceu. Interessante. Isso. Só que a minha família não encarou muito bem e tal. Aí, na época, eu conheci o meu marido, então eu comecei a namorar o meu marido, e o meu marido foi a única pessoa, assim, no meio daquele vendaval, assim, né, que me deu força. Você não tem nada a ver com o odonto mesmo, eu acho que você tem que fazer o que você gosta, você é muito nova e tal. E então, vim morar na cidade que eu moro hoje, com a ideia de montar o consultório aqui, porque eu moro numa praia e tal, e meu marido mora aqui, né, é daqui, e eu disse, aí os meus pais ficaram mais tranquilos, né, então tá, vai montar o consultório lá no interior, na praia, sempre gostei de praia e tal, e isso, vou. Mas aí eu cheguei aqui e eu não achei uma sala para montar o consultório, deixei o consultório ali encaixotado, e o meu marido, na época, tinha uma loja na cidade. E aí a gerente da loja, logo que eu cheguei, assim, umas semanas depois, a gerente da loja pediu demissão, foi embora da cidade e tal. E ele disse, faz o seguinte, fica no verão, que é uma cidade de balneário de verão, né? Fica me ajudando na loja durante o verão, que depois, em março, aí desocupam as salas, os aluguéis ficam mais baratos, aí tu monta o teu consultório. Eu falei, beleza, é isso que eu vou fazer. Só que eu fiquei trabalhando na loja, no comércio nesse verão, e eu me apaixonei. Gente, eu quero, é isso aqui que eu quero. Nasci pro comércio, sou comunicativa, eu quero gente entrando, gente saindo, eu quero conversar com as pessoas. Eu adoro vender, né? Eu sou super vendedora. E aí comecei, e daí o que eu fiz naquela temporada de verão. Organizei um monte de coisa na empresa. Meu pai é contador, meu irmão também, minha mãe é advogada. Então eu tenho assim, o empreendedorismo, o amor pela empresa desde do berço lá em casa, né? Meu pai atende empresas e assim conta muitas histórias. Meu pai também é empreendedor, tem várias empresa, sócio de várias coisas. Então a gente, enfim, eu acho que isso vem, né, com o desejo de fazer. E aí o meu marido, quando acabou o verão, meu marido disse, olha, eu vou fechar as lojas, porque ele estava com um problema com o sócio lá, eu vou fechar a loja porque o pai me chamou para trabalhar na empresa dele, a família do meu marido tem uma indústria. E se tu quiser, fica com a loja. Falei, beleza, comprei a parte do sócio dele e fiquei com a loja. E fiquei no comércio 10 anos. Inclusive, fui para shopping center, cheguei a ter 6 lojas e cheguei a ter
3 franquias das minhas lojas. Né? Fiz um outro projeto e tal. Fiquei no comércio 10 longos anos. Só que o que eu vi no comércio? Eu comecei a ver, eu vivi o comércio, e inclusive com lojas em shopping centers, 2, tá? Que é caro, que é difícil de manter. Eu vi a ascensão do comércio eletrônico. E a dificuldade que essa conta não fecha, né? Você ser o intermediário ali do comércio é muito difícil. Então, ou você tem uma indústria e você revende sem o intermediário direto ao consumidor final. Se você estiver no meio das 2 pontas, no final, né, entre o consumidor e a indústria, você tem muita dificuldade, principalmente no meu setor, que era o setor de confecção. Então, né, quando eu realmente fui para o mercado digital, foi para buscar uma solução para minhas lojas, porque eu estava assim endividada até o talo. Então, foi assim para se salvar mesmo. Então eu fui buscar no conhecimento, né? Fui buscar aprender marketing digital, porque eu queria montar um e-commerce para minhas lojas, para desovar estoque, enfim, para conseguir sair daquela situação de vermelho que, enfim, acho que muito comerciante enfrenta. Só que aí, estudando e aprendendo um monte de coisa, eu enxerguei que aquele modelo de negócio não era o que eu queria, que existem outras coisas que eu poderia fazer com aquele conhecimento que eu estava adquirindo. Eu disse, gente, eu não quero mais esse modelo de negócio, né? Eu gosto de vender tudo, mas assim, o comércio físico, o comércio de shopping center, o comércio de confecção, multimarcas ainda, não vai me dar o que eu sou capaz de render. Então eu enxerguei o final do negócio, né? Eu vim aqui resolver o problema do negócio e vi que não tem resolução esse negócio. E aí eu tratei de organizar as coisas, sair da sociedade, a minha sócia ficou com tudo. E eu fui fazer um trabalho de coaching, veja bem. Olha só que interessante, hein? E é claro, com aquela sensação, né, Alex? Aquela sensação e aquela coisa assim da família olhando para você, vem cá, não serve para nada, tentou ser dentista, não quis, tentou ser instrutora de yoga, não foi, né? E eu cheguei a ter uma escola de yoga aqui em Garopaba, junto com as lojas também. Então, tipo, você com aquela sensação de que tentou um monte de coisa e não deu certo, entendeu? É verdade, tentei um monte de coisa e não deu certo, assim como o cara que inventou a lâmpada lá, o Thomas Edison também tentou um monte de coisa, né? Todo empreendedor que deu certo em alguma coisa tentou um monte de coisa e não deu certo, entendeu? Justamente por isso. Então, aí, mas a gente fica com aquela mácula, até alguma coisa começar a dar certo, você fica se sentindo assim, né? Realmente fracassado. E aí eu vendi as lojas e naquele momento eu fiz um trabalho com uma coach porque eu tinha 2 certezas. Primeiro, eu não tenho perfil para ser funcionário, né? Eu não consigo. O único emprego que eu tive na vida, eu fui mandada embora. Aliás, tive 2 empregos. Um quando eu morei fora, fui mandada embora também. Nossa. E o outro emprego que eu tive, fui mandada embora. Então, tipo, eu não sirvo para ser funcionário. E eu não queria mais ter muitos funcionários. Eu cheguei a ter 60 funcionários e aquilo eu também não queria. Então eu cheguei num ponto assim, eu não quero ser a mãe de um monte de gente, eu também não sirvo para ser chefe. Eu sirvo para liderar uma equipe, mas não para ser uma chefe, porque hoje a legislação trabalhista brasileira, ela coloca o chefe numa situação não produtiva, né? Para o funcionário, a empresa é a mãe, a empresa é aquela que resolve, que dá todas as garantias, e as coisas não são assim. O dono da empresa, ele só é uma peça, ele é a pessoa que arrisca, que vai no banco pedir dinheiro para comprar um negócio, entendeu? Ele é só hoje eu tenho uma equipe que tem gente, eu só sou uma peça, eu sou aquela que capta clientes para nós, entendeu? Se o cliente vai embora, todo mundo, ninguém, né? A gente não ganha. Então, assim, não existe isso de que um é o dono e o outro é o vassalo. Não é assim, entendeu? Então, hoje eu consegui ter uma equipe assim, mas foi um trajeto, né? De conhecimento que eu adquiri sendo
chefe de um monte de gente, né? Errando muito, sendo funcionária também, entendendo, né? Os dois lados. Então, para chegar no que eu quis hoje, eu tive que fazer um monte de besteira, né? Tive que fazer um monte de coisa errada. E naquele momento, então, eu fiz esse trabalho de coaching e a minha coach me disse, então tu tem que ser consultora, porque com tudo isso que tu já passou, né? Entendeu? Muita experiência. Tem que ser consultora. Aí eu saí, daí eu, tá, consultora, você é consultora de quê agora? Mas aí eu tava fazendo, na época eu tava fazendo MBA em marketing, precisava fazer um trabalho de conclusão, e aí eu fiz lá um projeto de trabalho de conclusão e o professor disse, isso aí, teu projeto é horrível, tá um lixo, isso aí não vai pra frente. Ai, meu Deus, nossa, eu que não vou pra frente, eu pensei, né? Eu é que... Tá, aí eu disse, o que podia fazer? Então, olha, a profissão que mais está crescendo nos Estados Unidos é a profissão de social media. Social media, que é isso? É o cara que gerencia as empresas e os relacionamentos no Twitter. Ainda tinha Orkut naquela época. Eu falei, será? Vou ver. Aí fui ver, fui estudar, né, achei, no Brasil não tinha muita coisa ainda, o Facebook ainda estava tinha sido traduzido para o português, a versão em português foi 2008, isso aí foi 2010, tá? Uhum. E aí eu falei, caramba! Aí eu fui buscar artigos e caramba, social media. Aí eu achei um negócio que falava, até esse meu professor tinha falado esse artigo também, que o e-commerce ia desaparecer e que o e-commerce ia ser todo dentro da rede social. Não é exatamente o que aconteceu, mas hoje a gente sabe que uma boa parte do tráfego dos e-commerce vem sim na rede social. Então não foi exatamente o que aconteceu, mas foi, né? Porque as vendas acontecem mesmo dentro das redes sociais. Podem ser levadas para um outro lugar onde acontece o pagamento e tal, mas a negociação é ali, né? E aí... O mercado tá ali, né? Tá ali. Exatamente. E aí aconteceu, eu fui estudar isso, aí comecei a estudar, fiz um curso que na época era já era uma parte online, a gente tinha que baixar os vídeos, né? Era um curso americano. E aí comprei livros, esse curso vinha os CDs, eu tenho até hoje os CDs, E aí comecei a aprender sobre social media, arranjei uma agência de um amigo meu que, olha, eu preciso disso, a gente não tem aqui, não sabe por onde começar, ninguém pode, e a gente precisa de alguém que trabalhe o Facebook, trabalhe o Twitter, né, na época das pessoas, Instagram não existia ainda, falei eu, aí comecei a trabalhar com essa agência, rapidamente comecei a trabalhar com mais 2 agências, e aí como eu gosto de vender, e como meu pai é contador, e na época eu tinha voltado para Caxias, uma das minhas lojas é em Caxias, né? Meu marido ainda ficou aqui, eu lá em Caxias. E também em menos de um ano eu já estava assim, que não era eu que atendia o cliente da agência, a agência atendia o meu cliente, entendeu? Então eu já levava o cliente, mas eu não conhecia muita coisa de marketing digital, então eu comecei a aprender a produzir conteúdo, eu gosto de escrever, gosto de estudar, comecei a aprender design gráfico, né, que foi aprender a produzir imagens, mas eu não tinha muita ideia assim de traqueamento, de site, nada, né? Eu comecei a aprender ali na lida. E aí comecei a desenvolver anúncios para o Facebook, quando o Facebook começou a fazer anúncio. Então, aí eu foquei muito assim em fazer anúncio. Então, eu já tinha vários clientes que a gente trabalhava anúncio. Aí eu já tinha uma pequena agência, só que a gente trabalhava bastante com redes sociais só. Entendi. Então, encontrei a Ayla, minha sócia, né? E aí a Ayla fazia a mesma coisa que eu fazia, só que ela fazia anúncio de Google. Então, ela era também fazia esses trabalhos. Já tinha tentado ter uma agência também na mesma conotação que eu não queria aquele compromisso de uma folha de pagamento, de pessoas que não se comprometem com o trabalho e tal. Pouca gente especializada nessa área, essa é a verdade. A Ayla tinha recém voltado dos Estados Unidos, fez um curso lá de partner do Google, né? Então também
pouca gente, assim, especializada pra gente botar a trabalhar. Então, tudo... Até hoje, assim, né? Se a gente quer uma pessoa, a gente tem que ensinar o BA. É difícil, né? É Quem difícil de saiba. encontrar. É. E aí nos unimos e começamos a trabalhar juntas. Eu já tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo me ajudando nas imagens e nos conteúdos, né? Eu já tinha redator, já tinha uma pessoa que corrigia os textos também. E aí eu já escrevia para blog também nessa época e tal. E aí a gente começou a trabalhar juntas. E aí surgiu a Like hoje no formato. Porque aí a gente começou a contratar, a gente precisava fazer um site, em vez de a gente levar o cliente para as agências, a gente começou a encomendar o site do desenvolvedor. Aí a gente começou a conciliar o meu conhecimento com o dela. A Ayla é formada em gerência de processos, então ela também trouxe todo esse conhecimento para dentro da Like, né, para a gente implantar. O digital tem muita necessidade dos processos serem implantados, senão eles não funcionam, né? Então, como em tudo, mas no digital, né? E então conheci neuromarketing, me apaixonei e aplico neuromarketing hoje no nosso trabalho, na nossa agência. Antes eu queria contar uma coisa. Nós começamos a trabalhar com uma proposta, eu e a Ayla, que a gente não queria funcionar. Então, a gente queria colaboradores. Então, a maioria das pessoas que trabalham com a gente, elas são microempreendedores individuais. E elas prestam serviço sem horário. Então, a gente conseguiu desenvolver, né, ela com o conhecimento que ela tem em gerência de processo, a gente conseguiu gerenciar uma equipe que não trabalha no mesmo lugar. Olha que legal, interessante. Hoje, sim, a gente tem 5 pessoas, 6 aqui dentro. Mas a maior parte da equipe está fora e a gente, durante muito tempo, foi só nós 2 gerenciando só pessoas externas. Então a gente executou, a gente fez inclusive lançamento de produto, a gente mudou canal de venda de empresas grandes até, só com essa equipe assim, do jeito que eu tô te falando. Imagina o trabalho, né? Mas é legal, porque isso desenvolve as pessoas, né? Então, assim, a gente tem redatores só da Like hoje, mas eles nem moram aqui, entendeu? Moram em outros lugares e a gente consegue fazer o negócio funcionar. Deu trabalho, continua dando, dá muito trabalho, né? Mas a gente procura fazer processos em todas as ações, então nada é feito de qualquer jeito. Existe um processo para tudo e a gente se policia o tempo todo para conseguir fazer com que os processos, a gente que os processos que a gente criou, né? Legal. Legal, Regina. Nossa, que história, acho que repleta de conteúdo, né? E com muita mudança, né, na sua carreira, na sua trajetória profissional. Mas assim, pode falar. Uma coisa que me chamou a atenção foi bem a questão, assim, eu percebi que você trabalhou muito tempo com 2 atividades, né? No começo como dentista, depois o yoga, e foi conduzindo isso em paralelo. Eu acho que uma das principais coisas que acontece hoje em dia são as pessoas quererem fazer uma transição de carreira e terem essa dificuldade de né, manter 2 empregos, manter um projeto como empreendedor. Às vezes a pessoa ainda está numa carreira dentro de empresa, ou mesmo está mudando, sendo um empresário, mudando para um outro nicho, para um outro segmento. Eu até comentei no início aqui da entrevista, né, de tirar o pé da canoa, porque a gente compara muito da pessoa estar com um pé em cada canoa, porque ela está dirigindo com um pé uma canoa que é o trabalho atual dela, e um projeto futuro, ela está com outro pé lá. E conforme ela põe energia, as canoas vão se separando. E uma hora, né, ela acaba tirando o pé de uma das 2 canoas. E como você fez, né? Que dica que você pode dar para essas pessoas que estão mantendo 2 profissões, 2 carreiras, 2 projetos? Olha, Alex, antes eu vou te falar uma coisa que é bem importante até do que responder essa pergunta para a resposta que eu vou te dar. Hoje, depois eu conheci o neuromarketing, comecei a estudar neuromarketing e hoje eu aplico neuromarketing em todas as coisas. E assim,
muito das coisas que a gente faz aqui dentro e muito do sucesso que a gente tem se deve ao conhecimento que eu adquiri com o marketing, depois o neuromarketing. Legal. Mas assim, o neuromarketing, ele representa hoje na minha vida a união de todos os pontos de tudo que eu fiz, né? Então, assim, eu estudei farmácia, né, que tem uma parte bioquímica bem forte. Eu estudei odontologia, que tem que a gente tem um contato muito forte com a biologia, a funcionamento biológico do corpo, né, do corpo humano. Isso é muito importante para mim hoje. Eu aprendi na odontologia também a ter sistemas de fazer as coisas, porque você não faz uma restauração se você não botar um instrumento depois de outro. Então isso me treinou mentalmente para que eu tivesse, talvez eu não nasci com isso, tem pessoas que nascem assim mais organizadas, mas a odontologia me treinou para isso. Depois eu aprendi com o yoga. Muitas coisas como o controle mental, eu aprendi a entender o meu cérebro em mim mesmo e saber que eu tenho controle sobre a comida, que eu tenho controle sobre o que eu quero fazer através da meditação. Então a meditação, ela me ensinou sobre o meu próprio cérebro. E aí eu vou para o neuromarketing, que é a união do marketing, né, o que eu estudei, e o funcionamento do cérebro e do corpo humano. E eu passei 10 anos no comércio em contato direto com o comportamento do consumidor. Então, todas essas coisas que eu hoje consigo fazer, ela é a união de universos muito distintos que eu estudei e que eu me dediquei. E hoje eu tenho, por exemplo, até vou fazer uma comparação, uma pessoa que estuda neuromarketing comigo, mas é da engenharia ou é da economia, às vezes ela não tem uma compreensão tão clara da parte bioquímica e que ela é um diferencial para mim, entendeu? Então, assim, o que eu digo para as pessoas, e eu digo isso para o meu filho, eu tenho um filho de 11 anos, eu digo isso para o meu filho, conhecimento é sempre conhecimento. E quanto mais distante o conhecimento que você tiver de áreas muito distantes, você vai produzir coisas que ninguém produziu. Por exemplo, se a pessoa é um advogado e ela vai estudar computação, ela vai conseguir desenvolver uma tecnologia porque ela sabe a necessidade para ser vendida para advogados ou para o setor do direito, porque ela tá encontrando dois universos e produzindo um universo que é só dela, né? Então, o que eu tenho a dizer para as pessoas é o seguinte: a gente é educado de uma forma que você tem que pensar que você se forma médico para ser médico até o fim da vida. Gente, e não é, as coisas não são assim mais. Hoje, o conhecimento ele está tão disponível que quanto mais coisas de universos absolutamente antagônicos você conhecer, você vai conseguir ser único naquilo que você faz. Legal. Então, isso eu acho que é importante desmistificar, né? Então, assim, principalmente porque eu acho que essa questão de trocar de carreira e encontrar carreira tem muito a ver com a orientação que você teve em casa, né? Então, agora eu estou falando para os pais e para aquelas pessoas que estão orientando, que estão ajudando pessoas a se encontrar. Não precisa se encontrar, você precisa adquirir conhecimento em alguma coisa. E se você tiver outro interesse, você pode mudar e ir para aquele interesse. Precisa um planejamento financeiro? Precisa, mas para quem está na mesma profissão e vai ficar a vida inteira na mesma profissão, também precisa. Então, planejamento financeiro é uma coisa básica, né? Você tem que, né? Se eu vou fazer uma viagem, se eu vou trocar de carro, até porque estabilidade não existe, né? É verdade. Se a pessoa, quanto mais tempo a pessoa colocar um pé numa canoa e um pé no outro, ela vai desenvolver habilidades que são só dela. E se ela botar um pé numa canoa e no outro ainda reger uma orquestra, mais ainda, entendeu? Então, isso não é feio, isso não é amedrontador, isso é engrandecedor. Então, é essa visão que eu tenho hoje. E as pessoas que eu conheço que estão tendo mais êxito, assim, são aquelas pessoas que tiveram realmente a interseção de universos diferentes de conhecimento. Se você se forma em engenharia, faz especialização em engenharia, faz pós-graduação em engenharia, você vai ser só mais um engenheiro super bem informado, né? O super bem formado. Agora, se você é um engenheiro que sabe marketing digital,
que trabalha com afiliação de produtos, você na sua área vai ser pouca gente que tem esse conhecimento. Então você vai conseguir produzir coisas que ninguém fez. E olha só que interessante isso que você colocou, né? Porque muitas vezes as pessoas, eu acho que a experiência que eu tenho com essas pessoas que querem mudar de carreira, elas têm uma história de vários anos, né? Numa profissão, numa determinada carreira. E aquilo, às vezes, não está deixando ela feliz. Não é que nunca fez ela feliz, né? Fez! Uhum, Nesse momento agora, ela começou a se envolver com outras coisas, com outros conhecimentos que atraem mais ela. Claro, porque... E ela tem medo de dar esse passo onde ela poderia, né, conforme a própria dica que você está colocando, usar de todo o conhecimento que ela tem para gerar algo novo dentro do mercado, que muitas vezes tem um monte de gente fazendo a mesma coisa e ela pode ser um diferencial. Exatamente. Já enquanto estuda, já vai, né, ainda não abandonou aquilo, porque não se abandona uma profissão, né? A minha profissão de odontologia está em mim, a minha profissão de instrutor está em mim. Os anos que eu passei no comércio, eu não abandonei tudo isso, eu transformei tudo isso. Então, meu conselho é transformar a profissão que você tem hoje numa outra coisa. Essa é a transição, não é um abandono. E o que eu vejo é pessoas sofrendo pelo abandono. E eu senti isso, sabe? Porque assim, eu senti isso também. Eu tive um professor que falou assim para mim: nossa, de uma certa forma você está me traindo, porque eu pensei que você ia me suceder em algumas coisas. Eu vi isso, é muito dolorido, entendeu? Assim, para uma pessoa que você gosta, que você admira, entendeu? Então, assim, é dolorido, mas você tem que saber assim, ó, eu não tô te abandonando, eu só tô transformando. E hoje, Alex, com o que eu aprendi de marketing digital e com o que eu faço, eu voltei lá, tô atendendo meus ex-professores, meus ex-colegas, eu tô digitalizando essas pessoas. Eu vou, agora em setembro, eu vou no Congresso Universitário, o maior congresso universitário da América Latina, onde eu estive como acadêmica, eu vou como palestrante, falando sobre marketing digital. Então, isso para mim é a maior prova de que eu abandonei nada. Eu transformei o meu conhecimento, busquei outros conhecimentos e agora eu estou devolvendo para essa profissão linda e para essa galera da Odonto que eu ainda tenho contato, que eu ainda, né, tenho de faculdade, que a gente se reúne, que a gente, né, conversa em grupo e tal. Eu me sinto devolvendo e acrescentando para a profissão, entende? Então, essa minha visão hoje, ela é clara. Então, o que eu digo pro meu filho, porque eu acho que eu quero fazer faculdade de História. Faça faculdade. Faculdade é só conhecimento, não significa que você vai, né, pensa em fazer, estudar, e, né, como é que você pode, enquanto aprende, ter um retorno com aquilo. Porque as pessoas sempre pensam no final, mas a vida não é o final, a vida é enquanto ela está acontecendo, né? Exatamente. E olha que interessante, na verdade você acabou elevando até todo aquele conhecimento que você tinha e, né, para o seu professor, por exemplo, que comentou isso, na verdade você está mostrando para ele que você ainda conseguiu elevar mais ainda aquele conhecimento, né? Dar uma outra claro, para aquilo. Claro, hoje eu me sinto mais importante para a odontologia do que se eu tivesse ficado lá sendo uma dentista, entendeu? Porque assim, eu executo projetos, eu ajudei dentistas a colocar em prática os seus projetos, a estarem mais tranquilos com relação ao seu trabalho, vendendo cursos online para atender profissionais da odontologia, então transmuta isso até o próprio profissional. A gente tem vários médicos que também modificaram muito o atendimento no consultório, a perspectiva da profissão, a perspectiva de sair da profissão, né? Porque o profissional liberal tem essa dificuldade, como se deixa de ser médico e como se deixa de ser dentista, porque estão acostumados com um padrão de vida e aí de repente chega lá aos 60 anos, não tem como parar de trabalhar, porque o trabalho é a mão, né? Então, assim, hoje o meu trabalho, me sinto gratificada porque eu mostro para essas pessoas que existe uma forma de usar o conhecimento que eles tiveram como uma ferramenta de fazer essa transição. Então, me sinto feliz e muito mais útil, né, do que se eu tivesse ficado lá no consultório atendendo. Mas você sabe que dentro de um processo, do processo que eu faço hoje de coaching, eu trabalho muito com as pessoas essa questão do que a gente chama de competências transferíveis.
porque a pessoa tem várias competências que às vezes ela não enxerga, né? A gente tem o costume de olhar para aquilo que a gente não tem, para os gaps que faltam para a gente fazer essa transição. Mas quantas competências transferíveis, além de agregar igual os conhecimentos que você né, colocou bem aí, nós temos diversas. Por exemplo, uma comunicação, você usa comunicação em várias áreas. Né? Você usa hoje, você usou no comércio, você usou no yoga, né? Você usou quando era dentista. Então, são competências que, né, você leva para diversas profissões. Com certeza, com certeza. Na verdade, hoje a Like é uma grande produtora de conteúdos médicos, né? E é devido à minha formação, entendeu? Então, eu consigo identificar, consigo buscar referências, enfim, eu tive base para isso, então eu consigo atender esse profissional. Então, tudo é uma soma. E isso que você falou, Alex, é muito importante, porque a gente tem uma grande mania de fixar naquilo que a gente é ruim, né? Ou naquela habilidade que a gente não tem, porque a gente tem que desenvolver melhor aquilo que a gente faz de pior, e não é. Hoje eu acho o contrário. Aqui dentro a pessoa entra para trabalhar sem saber o que ela vai fazer. Eu achei que tem competências que dá para desenvolver, então entrou aqui, a menina que a gente acabou de dizer, eu olhei para ela assim, mente analítica, pega, vamos ensinar tudo, vamos ver para que lado ela vai, entendeu? Porque a gente está precisando de uma mente analítica aqui dentro. Legal. Então a gente, e aí o que acontece? A gente vê quais são as habilidades da pessoa e joga a pessoa para aquela habilidade. Não é, a pessoa não sabe escrever, vamos ficar ali tentando fazer. Gente, ela não é da natureza, para quê, né? Então, esse é um erro também. Eu acho que é um erro que os pais cometem, que a escola comete também. Ai, tu não é bom em matemática, então vamos forçar a aprender. Gente, a pessoa é ótima em português, entendeu? Faz a pessoa ler todos os livros, faz ela escrever um livro, entendeu? E é difícil, a educação ainda não está preparada para isso, né? Mas isso é o que é necessário. Ela poderia estar contribuindo, mudando o mundo através da competência que ela tem, da habilidade natural que ela tem, mas ela fica a vida inteira em cima de uma coisa que ela nunca vai se tornar um grande mestre, né? Exatamente, focada na fraqueza, em vez de focar na habilidade, né? Então... Rejane, conta pra gente aí, dá uma dica, né, para esse público. Uma das situações complicadas, e eu vi que você comentou também na sua jornada, que foi lidar com a questão da família, olhar e falar, nossa, tá mudando de carreira, nossa, você vai para essa área, maluquice. Como que foi para você lidar com isso e qual dica você pode passar, né, para a audiência aí? Olha, não foi fácil, sabe? Eu vou te dizer que não foi fácil. Eu acho que até eu ter ido fazer odontologia também fui influenciada, também, claro, foi falta de autoconhecimento, também fui influenciada. Meus pais são muito jovens, né? Eles me tiveram muito jovens, minha mãe tinha 17, meu pai 20. Então, assim, também quando eu estava escolhendo a minha profissão, eles eram quase criança que nem eu, né? Então, aí o que acontece? Naquele momento eu tive a grande dor de decepcionar pessoas, né? E meu pai é contador, meu pai tem até hoje uma planilha de quanto custou a minha faculdade. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de Caxias, então ele teve que pagar um monte de coisa para poder morar em Porto Alegre, cursar a faculdade que não tinha em Caxias. Né? Tudo isso está devidamente planilhado e corrigido, né? Então, na época, foi a época de como assim? Quanto que eu investi em ti, né? Além da decepção, pessoal, eu investi em ti e te fiz doutora e tu não quer mais ser mais doutora, você é instrutor de yoga, o que é yoga? O que é isso, entendeu? Então, assim, foi realmente bem difícil. Eu abri mão de coisas, eu baixei bastante o meu padrão de vida, né? Eu morava na época num apartamento que era o meu pai que bancava em Porto Alegre. Eu saí, fui dividir o apartamento com 2 meninos, mas assim, dignamente, não foi brigada, foi dignamente, eu quero isso, entendeu? Eu quero assim, eu não me sustentava ainda, porque eu tinha um padrão muito alto, mas eu já tinha, né? Quando eu tinha um emprego, consultório. A minha família pagou a especialização, mas estava terminando de pagar. Eu disse, eu preciso disso, eu preciso viver do meu dinheiro, entendeu? E morar no lugar que eu posso pagar, sabe? Então, eu fiz isso dignamente e feliz, sabe? Tipo, acho que foi uma das coisas mais felizes que eu fiz, assim.
Então, eu acho que quando a gente resolve que a gente vai fazer uma coisa, não é indigno a gente baixar o padrão. Tudo bem. Aí o meu pai me disse, você só está fazendo isso porque você não tem filho para sustentar, porque você não tem... Aí eu olhei para ele, exatamente, se eu tivesse, eu ia ter que pensar diferente, eu ia ter que ter um outro plano, mas hoje sou só eu, entendeu? Então, assim, eu vivo com isso e eu vou tomar essa decisão, e não é para afrontar, é porque realmente eu preciso, né? Só que aí aconteceu uma coisa engraçada. Na época, a gente estava indo numa terapia de família, porque eu tenho uma irmã mais nova, que é bem mais nova que eu, que estava com uns probleminhas, assim, de usar substâncias ilícitas, certo? Então, a gente caiu lá para, né, ajudar a minha irmã. E aí, teve uma situação muito engraçada, que a gente chegou na terapia de família, então eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã, e aí o meu pai chegou lá e disse assim para a psicóloga, olha, agora a gente tem outro problema na família. Nossa! Aí a psicóloga, não é mais só o problema da Renata, o problema agora é a Rejane. Aí a psicóloga, qual é o problema com a Rejane? Ela não quer mais seguir a profissão de dentista. Aí a psicóloga ficou olhando assim, mas eu não vi o problema. Ah, que legal! Aí o meu pai, não, porque eu paguei a faculdade, porque eu montei um consultório, porque eu fiz isso, porque a gente fez isso, porque não sei o quê, e agora ela não quer fazer mais a profissão. Então isso é... Aí a psicóloga disse, gente, a vida da Rejane é da Rejane. Se ela quiser rodar a bolsinha, ela disse com esses termos, gente, se os filhos resolvem que vão girar a bolsinha, a única coisa que a gente pode fazer é orientá-los. Minha filha, isso não é bom, né? Mas a pessoa decidiu o que ela vai fazer, a vida é dela. Vocês não podem fazer mais do que orientar, entendeu? Olha, minha filha, na minha visão, acho que você está fazendo a coisa errada, mas se você tem meios para fazer, né? Faça. Exato. Então, eu acho que ali ficou um grande ensinamento para hoje, a forma como eu trato o meu filho. Porque eu trato dessa forma, meu filho. Existem coisas que você vai decidir por você. A mãe pode te dizer, já fiz isso e deu errado, mas não significa que vai dar errado para você. Então, vá. Coisa eu vou te dizer, não vou deixar porque, né, estou vendo que você não está. Mas eu já entrego para ele muita coisa, entendeu? E naquele momento, eu acho que os meus pais também entenderam isso, e aí, né, mesmo contrariados e tal, então reforçaram, e aí sempre me ajudaram, né? Depois, quando eu fiquei no comércio muitos anos ralando e tal, eles me ajudaram bastante, né? Então, até hoje, meu pai é contador, foi o meu pai que me ajudou a montar esse modelo, então, do microempreendedor individual trabalhando para a gente. Então, ele que nos ajudou a fazer toda essa transição, assim, e para lá e funcionar do jeito que ela funciona. Então, eu sou muito grata, mas claro que teve um momento que foi difícil. E hoje, eu tenho certeza, assim, que eu tenho bastante admiração, né? Hoje meu pai, ele tem outra visão, ele também já tem essa visão que a pessoa vai fazer o que quer fazer. Meu sobrinho tem 16 anos, quer ser piloto, meu pai disse, deixa ser piloto, vai ser piloto. Aí o meu irmão diz, mas piloto não ganha, mas vai 10 anos ser piloto, conhece o mundo, depois vai fazer outra coisa, entendeu? Não é? Não precisa, né, fazer. A gente tem aquela coisa, porque as coisas eram mais lentas. Então a gente vem da família achando que, nossa, a gente tem que nascer se formar numa coisa e seguir com aquela até o final da vida. Não é mais assim. E cada vez menos vai ser assim, né? Verdade. Então, legal. Deixa eu te fazer duas perguntas. Uma valeu a pena, você faria essa trajetória profissional sua novamente, agora sabendo de tudo que você passou? E a segunda tá 100% feliz? Eu até escrevi um post esses dias, né, porque eu escrevi um post assim no meu Instagram, no meu Facebook, justamente falando da minha trajetória, e usando a frase, né, do Steve Jobs, que diz, você só consegue ligar os pontos olhando para trás. Então hoje eu estou olhando para trás e eu ligo os meus pontos, o que uma vez parecia um sofrimento, parecia que eu não entendia exatamente para onde é que eu estava caminhando. Hoje eu ligo os meus pontos e olho para trás e digo com toda certeza, eu faria tudo de novo.
talvez até fizesse mais intenso, ou talvez fizesse melhor, né? Mas assim, faria tudo de novo. Faria a faculdade de odontologia, trocaria de profissão, talvez comece a estudar yoga mais cedo, porque o yoga foi responsável também por que eu pudesse intensificar o meu autoconhecimento, né? E conseguir fazer essa mudança. Passaria 10 anos ralando no comércio, porque foi uma faculdade que nenhuma outra seria capaz de me dar. Então, assim, não tenho nada para dizer. Estou muito feliz. Hoje o que eu faço, eu amo. Então, eu vou dormir com ideias e acordo com ideias, né? O cansaço do meu trabalho vai embora com a motivação que eu tenho de fazer ele. Então, eu sou realmente muito feliz. Até assim, eu tenho agora uma missão que é não aceitar projetos, porque a gente não consegue, eu não consigo, eu me apaixono pelo projeto, e aí a Ayla me diz assim, a gente não pode mais pegar cliente. Tá, mas olha, ele precisa da gente, porque a gente vai fazer isso. Então, a gente não pode mais crescer, a gente não dá conta. Né? Nossa. Então, assim, eu amo muito o que eu faço. Hoje eu me sinto assim que eu ganho dignamente para fazer tudo que eu faço. Enfim, eu estou vendo assim, estou colhendo os frutos de tudo que eu passei, entendeu? Então, não tenho muito legal. Uma vírgula a mudar. Regiane, muito legal, muito bacana a sua história. Eu vejo assim, vários insights, né, desse bate-papo, várias coisas, porque quando a gente compartilha, né, a nossa história e a nossa experiência de vida, isso já vai trazendo insights, já vai trazendo pontos muito importantes e relevantes para quem, né, está passando por essa experiência agora. Nós intensificamos alguns pontos dos quais eu perguntei para você, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, né, para quem está nos assistindo, como uma dica, né, como um primeiro passo para quem quer tomar a decisão de mudar de carreira, né? Eu acho que o que eu posso dizer para quem está pensando em mudar de carreira é o seguinte: se você está pensando em mudar de carreira é porque você já mudou, né? Interessante. Porque, assim, né, é aquela coisa assim, eu tô pensando em fazer uma coisa. Não, na verdade, você já fez, porque se você tivesse ali pleno e fazendo aquilo, você não ia pensar. Eu não penso hoje em mudar de carreira, entendeu? Eu penso em intensificar algumas coisas, em dentro do que eu faço, né, fazer melhor algumas coisas ou crescer para algum lado. Mas se eu estivesse pensando em mudar, é porque internamente eu já mudei. Então, a única coisa é colocar em prática aquela mudança que a gente sabe que, né, internamente é necessária. E um outro conselho que eu daria, que eu acho que é fundamental, é não ouça o medo, certo? Porque o medo, ele é necessário, nós chegamos até aqui, a humanidade chegou até aqui por causa do medo, né? O medo foi o que nos preservou dos predadores, foi o que nos preservou de termos alimento. Então, a gente tem esse instinto de sobrevivência, ele tem muita relação com o medo, né? Só que o medo, ele também, quando ele ultrapassa o instinto de sobrevivência, ele paralisa. Então, se a gente ficar pensando em tudo, se vai acontecer, o que vai acontecer, a gente não vai para nenhum lugar, porque para qualquer caminho tem lobo mau, né? Então, eu acho que tem que fazer um plano de contingência, né? Que é aquele plano de você programar financeiramente para mudança se você for abrir mão de algumas coisas, isso já vai dar segurança. E para você entender que não é o medo que tem que reger a mudança, e sim a coragem. E aonde se busca a coragem? No conhecimento, né? Conhecimento é engajador. Então, essa é a minha... Muito bacana, Regiane. Olha, eu agradeço muito de você compartilhar, né, a sua experiência, toda a sua trajetória. Foi muito enriquecedor. Eu mesmo já, da sua história, obtive aqui vários insights, várias coisas. Ai, que legal! Muito legal, muito bacana. E eu espero realmente que as pessoas possam, então, criar, né, já tomar a decisão, porque já estão pensando, né?
que elas tomem, então, enfrentem o medo, né? Criem o seu plano e sigam em frente aí, sendo feliz, encontrando a felicidade, encontrando os seus caminhos. Né? E Assim, tome ação, né? Tome ação. tome ação. Assim É. como eu e você já, né, passamos por isso, eu também fiz a minha transição de carreira, e também, como você, não penso de forma alguma em mudar, apenas, né, agregar conhecimento, outros caminhos aí para crescer cada vez mais, né, levar cada vez mais solução para as pessoas. E eu quero compartilhar um poema do Vinícius de Moraes, que é muito interessante, né? Ele fala sobre que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. É preciso encontrar as coisas certas para a vida. Assim, a escolha de uma profissão também é a arte do encontro, né? Para que tenha sentido na nossa vida. Porque só se adquire vida quando a gente compartilha e empresta a nossa vida para o resto da vida. E eu acho que é isso que você fez com a sua história, né? Eu acho que todo mundo que está assistindo a gente sentiu isso, e acho que essa mensagem final encaixa muito bem na sua trajetória. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço, Alex, agradeço muito. Legal. E depois eu vou deixar os seus contatos, gostaria que você já falasse, né, para o público aqui, alguns contatos onde eles podem saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, né, sobre tudo que você traz aí para a sua audiência. E eu vou deixar depois também, debaixo desse vídeo, todos os links para as pessoas já acessarem. Mas você pode compartilhar com elas agora. Tá. Então, eu tô na trajetória de construir a minha autoridade, né? Eu já fiz isso para tanta gente e eu tô né? Já ajudei tanta gente nesse processo e enfim, né? Acho que chegou a minha hora, né? De mostrar. Então, faz alguns meses eu comecei a trabalhar realmente o meu canal no YouTube, comecei a trabalhar não só a minha empresa, mas a minha personal branding, né, a minha marca pessoal. Então, eu tenho um canal no YouTube onde eu estou rebolando para produzir 2 vídeos por semana. Então, o canal ele fala diretamente para quem tem interesse em produzir conteúdo, como se faz para produzir bom conteúdo. E eu falo algumas coisas sobre marketing digital e sobre neuromarketing também. Então, para quem é empreendedor, o canal é interessante. Me ajuda com esse canal para ele crescer, que é o que eu estou me dedicando bastante. Então, o canal é só procurar Rejane Toigo, se você quiser, pode deixar aqui. Legal. Eu tenho uma página no Facebook também, onde eu também posto conteúdos relacionados e as minhas reflexões. Tem um grupo do qual você faz parte, né, Alex? Para quem realmente está interessado em produzir conteúdo ou quiser fazer perguntas, dialogar com a galera, que é o Criadores de Conteúdo, é um grupo fechado no Facebook, mas é só pedir para entrar que eu libero. Então, quem tiver interessado no assunto, essa for uma necessidade, não sabe por onde começar, ou já está produzindo, quer fazer parte da comunidade, é o Criadores de Conteúdo. Eu gosto muito do Instagram também, é uma rede social que eu atuo bastante. Então, quem quiser me acompanhar, @Rejane Toigo. E atualmente eu tenho um grupo de produtores de conteúdo que eu acompanho online também pelo Zoom, e a cada 6 semanas a gente tem um grupo que ele é ao vivo e online. Então a gente forma esse grupo e eu ensino do zero, assim, como que a pessoa faz para construir uma estratégia de conteúdo e até tá produzindo os seus próprios conteúdos em textos, imagens e vídeos. Então é bem legal. Tem uma área de membros também com um monte de aula suplementar lá dentro, mas esses encontros são diretamente comigo. Então a gente trabalha as estratégias. É um grupo de até 12 pessoas, né? E no final a gente ainda faz uma consultoria, seria, né? Porque é um encontro individual comigo para análise do conteúdo e da estratégia. Então esse é um trabalho que me deixa bastante feliz, eu gosto muito de fazer. Até as pessoas perguntam, pega esse curso e faz um curso online que fica ali sozinho. Eu falei, mas eu gosto tanto, é uma coisa tão legal. O pessoal me ajuda a produzir o conteúdo, porque as dúvidas dele, eu vou fazendo vídeos em cima do que a turma vai precisando e vou botando lá. Então,
agora vai para a 5ª turma, e aí já tem um monte de vídeo na área de membros que foi produzido em cima do que a galera tem dificuldade e tal. Então, é um laboratório, porque eu estou construindo conteúdo junto com pessoas que não trabalham aqui dentro, a gente está ensinando o método que a gente usa aqui na Like, e aí depois eu fico vendo as pessoas evoluir dentro dos seus projetos por aí, porque a gente fica vendo, né? Gente, é incrível, eu adoro isso, é uma forma assim de talvez não poder atender aquela pessoa, a pessoa não querer, não poder, ou não tá dentro do business core, contratar uma agência, mas eu ver que a gente pode, da mesma forma, ajudar o projeto digital das pessoas. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Legal, Regiane, legal. Bom, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação, por compartilhar com a gente essa história linda, essa história de inspiração, que eu tenho certeza vai ajudar muita gente. Ah, que bom. Se inscreva lá, Júlia, entra no canal, eu te acompanho, tenho adorado os conteúdos e tenho certeza que quem espera saber como projetar, né, como criar conteúdo de valor, vai encontrar muito valor nos seus conteúdos que são de graça e se quiser, né, se alavancar, se quiser entrar de cabeça nisso, como você falou, tem um grupo aí, é só as pessoas clicarem aqui, procurarem saber mais, entrar em contato com você. Eu sou bem disponível, as pessoas falam comigo no Instagram, falam comigo no Facebook, eu tô realmente atendo a minha audiência, que é pequena ainda, mas eu atendo todo mundo, ainda consigo. Muito obrigada, Alex, principalmente pelo teu trabalho, tá? Eu acho que esse trabalho de coach, de ajudar pessoas nessa transformação é muito importante, é fundamental para o mundo, né? É fundamental, assim, para que o mundo tenha pessoas realizadas, né? Pessoas felizes nas suas ocupações. Obrigada por você, né, dedicar também o seu tempo para essa atividade que é muito necessária. Muito obrigado, muito obrigado. Então, a gente termina aqui, um forte abraço para todos e em breve a gente se vê com muito mais conteúdo também, trazendo sempre conteúdos pensando em gerar valor para vocês. Um forte abraço, até mais. Um beijo.